Hawkeye chegou ao fim com muitas emoções, reviravoltas, fanservice e uma grande polêmica. Nesta review, analiso a jornada final de Clint Barton e Kate Bishop. Salve família, sou Carsten Magalhães e sejam muito bem-vindos ao Geekflix. O tempo voou e Hawkeye acabou. Será que valeu a pena? Esse episódio honrou a série? Fica comigo que eu comentarei tudo isto. Dito isso, let's go! O roteiro do capítulo final é muito competente em desenvolver os arcos principais de forma conclusiva, trabalhar muito bem o lado dramático e pavimentar os personagens, principalmente com diz a respeito Kate Bishop, Maya Lopes e Clint Barton. A decisão de contar tal história em 57 minutos foi excelente, pois dessa forma a narrativa não precisou recorrer a decisões apressadas, conseguindo trabalhar com calma cada aspecto da série. Minhas ressalvas à parte técnica se diz respeito às cenas de ação e humor. Os combates são, no geral, coreografados de forma amadora, existem cenas bem executadas até principalmente envolvendo a Maya Lopes, porém falta bastante refinamento como um todo. E o humor, principalmente empregado aos Lapers, é muito forçado, não sabem trabalhar de forma coerente, mas o desenvolvimento de personagens e diálogos que são empregados para aprofundar relações fazem o público ter uma percepção do que é ser herói, de forma que o estúdio nunca conseguiu antes. As atuações da Hayley Steinfeld e do próprio Jeremy Renner compõem esses momentos com muita naturalidade. A Florence chega na reta final e cresce mais ainda a produção neste sentido. O dilema da Helena é muito emocionante. Entrando a fundo no episódio, logo de cara temos a introdução do Vicente D'Onofrio como Isso Fisk. E cara, o ator mostra como o personagem tem uma série de camadas logo que aparece. Seu tom agressivo é controlado dependendo da ocasião, pois o rei do crime avalia com calma cada situação e ele não age de forma precipitada, e era lógico que aquele papo ali com a Eleanor Bishop não terminaria daquela maneira nunca. O momento em que Kate tem noção do que sua mãe está envolvida é muito bem feito. A Hayley atua de forma excelente, conseguindo transmitir toda a angústia, confusão e ao mesmo tempo determinação da Bishop. A química com Jeremy é muito natural, a dinamicidade da dupla cresce muito nesse momento. O fato do Clint a considerar parceira representa muito para Kate, principalmente naquele momento tão difícil. A roupa em estilo havaiano do Wilson é uma referência visual igual das HQs. A relação entre Fisk e Maya é muito similar às HQs, onde Lopes tem que lidar com o choque que essa figura paterna agiu de forma cruel e ardilosa contra seu pai. A parte em que a dupla de protagonistas constrói as flechas especiais é muito bacana, não só por termos a oportunidade de ver os bastidores de uma criação de acessório de um herói de um vingador, como pelo diálogo inserido naquele momento. O Clint preocupado com a Kate e a mesma falando como o Gavião salvou sua vida e a Spira é feita de forma incrível. A festa e toda a cena sequencial que lhe acompanha me agradou muito, me lembrou momentos da franquia Duro de Matar protagonizada por Bruce Willis e bons momentos da saga do Gavião Arqueiro nas próprias revistas de quadrinhos da Marvel Studios, da Marvel Comics no caso. Kate tem, enfim, um momento de confrontar sua mãe e faz isso da forma que esperamos. A personagem não hesita de seus valores pelo apego à mãe, contudo não deixa de mostrar amor por ela se preocupando com sua segurança. A interação entre Helena e Kate é muito interessante, porque temos duas pessoas determinadas em seus objetivos que não desejam se afetar diretamente, mas não irão abrir mão do que estão dispostas a fazer. Jack não ser um antagonista me pegou de surpresa legal. Dentro da proposta, cumpriu. Mas sabendo quem é o espadachim nas HQs, eu fico um pouco frustrado com relação ao seu arco. Eu não sei o que o Casey pensou a controlar o Clint mano a mano, mas seja lá o que veio na sua mente, era certeiro que ele não teria êxito, não tem nem como. Algo que o capítulo soube trabalhar bem foi a evolução do Kate de forma convincente. A personagem está focada, tendo resultados muito melhores em seu combate e a relação com Clint é harmoniosa. Outro ponto bem interessante desse momento é quando o Clint Barton cita o Scott ao falar da flecha que tem a tecnologia PIN. Algo bem interessante, porque a gente já viu anteriormente essa flecha com a tecnologia, mas não sabíamos como ele teve acesso e agora
ficou claro que ele tem algum tipo de relação com o Scott Lang. O confronto da Helena com o Clint não foi tão físico, e ainda bem, porque esse confronto tinha muito a respeito ao próprio dilema do Clint Barton e Helena. O Clint, ele se encontra vazio e quebrado por ter perdido a Natasha, por ter feito tudo o que fez como Ronin, por ver que, apesar de ter agido como herói, rotulado como herói, ele não se sente assim, ele se sente como uma arma. Então ele está meio que perdido no mundo, ele está meio vazio nesse sentido. Apesar de a família ser um núcleo importante, isso é a única coisa que eu deixo feliz. De resto, o personagem se encontra quebrado e ainda sem conseguir superar a perda da Natasha Romanoff. E a Helena, ela vem de um assunto também bem delicado, porque como vimos no episódio anterior, ela sumiu no estalo de Thanos, ela deixou de existir, voltou e de repente sua irmã não estava mais lá. E alguém lhe convenceu de que o Clint Barton a matou, assassinou a Viúva Negra. Por que ela não acreditaria? Se ela não conhece o Clint, ela não viu a trajetória dos Vingadores, muito menos a amizade do Clint com a Natasha Romanoff. Então faz todo sentido ela acreditar, e também casa com o sentimento dela de não querer aceitar que sua irmã morreu. Então todo esse combate deles é muito bom. E quando eles conversam, quando o Clint faz o mesmo assobio que a Natasha fazia para a Helena, cara, é uma cena muito linda, porque aí traz aquele sentimento lá do subconsciente da Helena com relação a Natasha, os momentos que ela se sentia confortável, que ela estava mal, e a Natasha a confortava, a mostrava que tudo ia ficar bem, e isso ficou nítido na cara da Helena, tanto que ela para de agir na hora. O Clint sabia que isso ia fazer ela refletir, e naquele momento ela percebe que o Clint realmente tinha alguma relação com a Natasha, porque era impossível ele saber de algo tão pessoal, tão íntimo da personagem, se não fosse, no mínimo, bons colegas de trabalho. Então, todo esse momento, o diálogo do Clint falando que a Natasha quis fazer essa escolha, ela fez a escolha de se sacrificar, ninguém conseguiria impedir, porque a personalidade dela era assim mesmo, ela era determinada, ela era focada no que queria, e quando ela se predispôs a se sacrificar, não teria jeito. Essa cena é muito bonita, foi uma das melhores da série e vai entrar no hall daquelas melhores cenas de diálogos do UCM. Bem, agora eu vou entrar num terreno bem perigoso, num assunto mais polêmico da semana, algo que já está trazendo o Twitter a um furdunço enorme, que é a luta entre Kate Bishop e Wilson Fisk. É o seguinte, muitos fãs do Wilson Fisk e do Vicente D'Onofrio estão alegando que o personagem foi roubado, que aquela luta contra a Kate nunca deveria ter acontecido de tal maneira e que a Marvel estragou o personagem. O Demolidor e o Wilson Fisk deve voltar para a Netflix imediatamente. É um absurdo, não tem como a Kate ter derrotado o Wilson Fisk. Mas vamos aos pontos do que realmente aconteceu. O Wilson Fisk foi derrotado, certo? Mas ele foi derrotado realmente mano a mano com Kate Bishop? A Kate derrubou o Wilson na porrada? Não, de forma nenhuma. A Kate não teve nenhuma chance contra o Wilson Fisk na porrada, para falar a verdade. Ela não conseguiu nem ao menos fazer a flecha perfurar o personagem. Isso não é culpa dela, não é incapacidade da personagem, nem incapacidade das flechas do Gavião Arqueiro. Esse não é o ponto. Mas o episódio deixou claro, esse momento deixou claro como o Wilson é resistente pra caramba, como ele tem uma casca realmente grossa e como o personagem é forte. Ela tentou de todo jeito ali lutar e você vê que o personagem estava até subestimando a personagem. Você vê até que o Rei do Crime estava subestimando a Kate na forma que ele olhava para ela e ele se comportava na hora que estava lutando, porque mano a mano ela não representava perigo. Então o que aconteceu? Ela, usando a inteligência, usando sabedoria, usou um artifício que ela tinha em mãos, que era o combo das flechas especiais. Ela usou um combo de flechas especiais para derrotar o personagem, para derrubar o personagem. Lembrando que o Rei do Crime já tinha sido atingido pelo carro, ele tinha sido atropelado. E por mais que o Fisk seja extremamente resistente, ele não é o Hulk.
Ele não é um cara intransponível. O carro bateu nele em alta velocidade, aquilo doeu e doeu bastante. Mas como ele não é um ser humano normal, ele consegue levantar e ainda lutar. Porém, a Kate uniu as flechas com capacidade de explosão e choque ao mesmo tempo. Algo que derrubaria o personagem de forma tranquila, gente. Não tem o que reclamar disso. Ah, mas eu acho que faltou mais desenvolvimento do Rei do Crime. Galera, a série é do Arqueiro e da Kate. Por mais que a série trouxesse o boss, trouxesse o Rei do Crime, o foco dela não é desenvolver esse personagem de forma profunda. Porque todo o envolto da série é com relação ao drama pessoal do Clint Barton, da Kate Bishop e da Maya Lopes. O Rei do Crime está ali para coexistir com todos esses pontos, já que ele é uma ligação direta que une esses personagens. Mas ele não é o foco principal de maneira nenhuma. O momento dele ser trabalhado com mais afinco, com mais refinamento, é no futuro do MCU. Aqui foi só o Kevin Feige falando: gente, vocês pediram tanto o Vicente D'Onofrio como o Rei do Crime no universo cinematográfico que nós resolvemos atender. Ele está de volta. E para mim, essa função cumpriram bem. A Maya Lopes e o Casey, o confronto entre eles é bem interessante porque é algo muito pessoal. Você nota ali que a Maya ela não quer de maneira nenhuma matar o Casey. E não é só ele. Ela na verdade já não está mais disposta a ficar nesse círculo de ódio, esse círculo cego. Aquela conversa que o Clint teve com ela no episódio anterior serviu para mostrar a ela que ficar cego por vingança te faz ter julgamentos errados, te faz ter ações precipitadas, e é por isso que a personagem hesita em realmente fazer algo contra o Casey. O final da Eleanor é muito coerente com tudo que a série trabalhou a Kate. Por mais que a Eleanor seja a mãe da Kate, tudo que ela fez é inaceitável para a personagem. Afinal, como o próprio dito muito bem pela protagonista, a Eleanor matou alguém, incriminou e arquitetou mais outro assassinato. Lembrando que ela foi a pessoa que contratou a Helena para tirar a vida do Clint, sendo que o Clint estava ligado diretamente a Kate, sem contar que era alguém que a Kate sempre admirou. Então não tinha como a Kate deixar realmente a sua mãe passar ali impune. Ela tinha que realmente fazer justiça. Então esse final foi muito assertivo, diz muito a respeito do que é a Kate Bishop, e isso tem uma relação com os próprios quadrinhos, que a aproximação dela com a mãe é bem complicada. Então foi algo que eu gostei bastante porque conversa muito com a jornada da personagem, não teria como ser diferente essa questão. O final do Rei do Crime também é outro ponto polêmico, porque todo mundo está dizendo que o personagem morreu nas mãos da Maya, mas isso não é verdade. Primeiro, notem o jogo da câmera. Quando a Maya pega a arma e faz a posição de atirar no Rei do Crime, o que acontece? A câmera tira a atenção da cena e foca numa cena de um prédio, num vislumbre, sem podermos ver os personagens. Então esse já é um jogo para dar aquele ar de mistério, aquele ar de será? E quando a Maya dispara, termina, não mostra o corpo do Wilson de maneira nenhuma. Então é lógico que o Wilson está vivo. E outro, essa cena é muito fiel aos HQs, quando a Maya faz também a mesma coisa, só que ao contrário do que a maioria das pessoas estão pensando, que ela atingiu a cabeça do personagem, ela atinge os olhos, deixando o Wilson ironicamente cego, similar a seu arqui-inimigo Demolidor. E a partir disso aí, vem uma saga muito boa envolvendo o personagem. E cara, com certeza é isso que vai acontecer. Não só pela background envolvendo a Maya, porque se você notar nesse último episódio, ela já não está mais afim de ter suas mãos sujas de sangue, de fazer simplesmente justiça, porque ela viu que não vai trazer seu pai de volta. Também com relação ao próprio peso que o Wilson Fisk e Vicente D'Onofrio têm, você não traz um personagem desse para simplesmente eliminar no final de uma série solo de um personagem e acabou. Isso seria um desrespeito, seria algo desnecessário. E eu não vejo o Kevin Feige desperdiçando uma chance dessa. E também traz um background interessante para a série da Echo,
para a série que vai ser interpretada pela própria Lara Cox, para o futuro do Demolidor no MCU. Então tudo está casando com o fato do Rei do Crime simplesmente ficar cego. Quer dizer, não é simplesmente, mas o ponto é que ele está vivo, pessoal. Calma, calma. O clímax da relação dos protagonistas é quando ali no final, depois de toda aquela tensão, nós vemos que ambos, como eu disse em todas as reviews, fizeram bem um para o outro. O Clint conseguiu encontrar paz, conseguiu se divertir, apesar de fazer um trabalho extremamente difícil, perigoso e que tinha muitos riscos, mas ao lado da Kate ali teve momentos que ele se sentiu mais leve, como ali o momento no apartamento que eles estão comemorando, estão se interagindo, se divertindo. Então essa relação com a Kate, a forma que ela fala dele, o inspira, fez o personagem perceber que ele não é um monstro total, que dá sim para se perdoar e que dá para ter um prazer sendo um herói, apesar de ser uma tarefa extremamente difícil. E qual foi o papel do Clint na vida da Kate? O Clint pôde trazer na Kate maturidade, mostrar a ela que nem tudo pode ser resolvido com brincadeira, que está na hora de ela agir como uma adulta, que o excesso de confiança é extremamente errado, de que ela pode confiar em pessoas e trabalhar em equipe sem agir de forma precipitada. E isso tudo é mostrado ali no final do episódio. E quando a Kate vai junto com o Clint passar o Natal ali com a família dele, é um sinal de que o Clint realmente acolheu inteiramente a personagem. Afinal, a sua mãe acabou sendo presa no final, ela não tinha mais ninguém ali com quem passar. Mas ele não estava fazendo um favor a ela. Eles realmente criaram uma relação de parceria, de amizade e que com certeza a gente vai ver muito mais ainda no futuro. Então, para mim, esse é um final perfeito. A cena pós-créditos teve muita gente que não gostou, tem muita gente reclamando, dizendo que é péssima, porque se trata do Rogers, um musical. A peça como um todo, né, não foi mostrado um trechinho no primeiro episódio, o Clint acaba saindo, e agora ali no final da série mostrou a peça completa. Cara, pra mim, essa foi a solução da Marvel de terminar a série toda fechada no arco de Gavião Arqueiro. Porque ela poderia conectar com outros projetos, abrir ganchos para a Echo, para a série de repente do Demolidor, mas ela preferiu terminar de forma isolada, preferiu terminar com esse tom que ela se propôs, mais agridoce, mais diferente. E eu acho bem interessante, eu acho muito bom. E é muito válido porque nessa nova fase a Marvel está procurando inovar, trazendo elementos de gêneros bem diferentes do que conhecemos no heróico com relação ao estúdio. E é muito bom porque evita uma saturação do gênero heróico. Isso é bem interessante. E para falar a verdade, o musical está muito bem, as músicas estão bem cantadas, a sincronia entre o grupo está muito boa. Então é algo que eu gostei bastante, é algo que traz um diferencial a Hawkeye e é bem interessante. Até porque se você realmente não curte musical de forma nenhuma, você pode adiantar essa cena pós-crédito ou até mesmo não ver. Mas para quem curte esses dois mundos, é um presente muito bom, é algo bem legal e funciona para fechar, como eu falei, esse arco todo em volta da série do Arqueiro, sem trazer conexões tanto diretas com outras produções da Marvel para fazer algo realmente mais isolado. Um ponto que eu preciso comentar é Lara Barton. Eu amei a revelação de que ela já foi um agente da SHIELD. Cara, isso estava nítido, porque assim, desde que ela apareceu, estava na cara que a personagem tinha algum segredo oculto ali. A forma que ela age, a forma que ela entende todo o movimento do Clint com relação às suas obrigações como herói e agente, a maneira que ela conversa com a Natasha, ela é muito compreensiva, ela não fica assustada. Agora mesmo na série, a família dela estava correndo riscos sérios e ela não parecia em nenhum momento mostrar algum tipo de medo assombroso, de uma sensação de que o Clint não ia conseguir, muito segura de si, como se ela tivesse meios, ela tivesse capacidade de se defender a família se fosse preciso. Então, essa revelação casou muito bem, não só com a jornada dela aqui na série, mas com tudo que foi apresentado da Laura desde que ela apareceu em Vingadores Era de Ultron. Então, foi muito bem, foi muito interessante ligar também ao Rolex. Eu estava nessa dúvida
que Rolex é esse, ou qual é o interesse dele, do Clint com esse relógio. E agora faz tudo sentido, eu gostei bastante de descobrir um pouco mais sobre o passado da Laura. Falando sobre a série como um todo, na minha opinião, ela foi a mais bem construída em sentido de ter realmente formato de série depois de WandaVision. Porque assim, Loki eu achei genial, eu gostei de todos os episódios, eu achei uma excelente série. Mas você notava que a estrutura da série era mais como se fosse um filme dividido. Na verdade, teve até declarações dos diretores e do próprio Kevin Feige com relação a isso, que era um filme de 6 horas dividido em partes. E você notava isso pela forma que os episódios terminavam, pela estrutura deles. Já Hawkeye e Gavião Arqueiro tem uma estrutura episódica, tem uma forma de contar a história realmente que fecha cada arco em seu episódio, cada sub-arco, cada subtema em seus episódios. Ele deixa aquela pontinha, deixa tudo redondinho ali e pronto para o próximo episódio trazer a nova trama. Então, para mim, Hawkeye entra no hall das melhores séries do UCM, dessas que a Marvel está produzindo agora diretamente para o seu universo cinematográfico, e é uma das melhores do gênero heróico. Eu curti bastante, a única coisa que realmente eu tenho para criticar é o humor que não funcionou bem, no geral, só quando tinha realmente relação com o Clint e a Kate, no geral, eles não souberam fazer, ficou muito forçado. E as coreografias de luta eu espero que sejam muito melhores na série da Maya Lopes e no futuro projeto do Demolidor. Chegamos ao fim do tema, eu espero que vocês tenham gostado da minha análise detalhadíssima sobre Hawkeye. A gente falou sobre roteiro, fotografia, teorias, easter eggs. Então, se você gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, ativar notificações para não perder nada, compartilhar esse vídeo o máximo que puder, para que assim o canal possa crescer cada vez mais e entregar conteúdo de qualidade para todos vocês. Até a próxima, como deve ser!